Vem para cá, meu pastor. Soberano Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego aqui, meu Pai, o teu filho amado, o teu filho querido, Senhor, para ele pregar a palavra, Senhor, conforme o que o Senhor colocar no coração dele. Pai, que ele possa, meu Pai, diminuir para que o teu reino cresça, meu Pai. A partir de agora, Senhor, toda palavra que sair da boca dele, Senhor, seja o próprio Espírito Santo falando na boca dele. Eu entrego ele nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, Pai do Senhor, povo de Deus, igreja. Amém. Aleluia. O meu coração se alegra, né, em estar aqui, aqui na casa do Senhor, conhecer mais um povo simples, humilde. Aleluia, porque Deus está onde há simplicidade e humildade. Essa é a presença do Senhor, né? Não é o local que faz, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Deus se faz presente na casa, né? Quando eu pude entrar aqui, eu já fui impactado pela presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para mim nessa manhã, Pastor Naldo, agradeço, né, ao Pastor Naldo, ao convite, né? E sempre eu trago dentro de mim que é responsabilidade, sim. Não importa, irmão, se seja para uma pessoa, para duas ou para multidões. Ministrar a palavra de Deus é algo muito sério. Seja lá onde for, a palavra de Deus, ela é pura e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então, é motivo de muita alegria estar aqui. Um grande abraço para nossos irmãos, para minhas irmãs que estão aqui, né? É um prazer conhecer mais um Edson, Pastor Edson, sua família. Fazer parte da casa. Esse jovem, né? Mas a presença aqui, ela é muito forte. Deus, ele se faz presente. Deus se encontra na casa nesta manhã. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu peço à igreja nesta noite, nessa manhã, né? Porque a gente ficou acostumado a pregar à noite, né? Culto à tarde, à noite. Não, é amanhã. Essa manhã abençoada. Aleluia. A qual o Senhor nos concedeu. Aleluia. De estar aqui nessa noite cultuando, enaltecendo o nome daquele que vive e reina para sempre. O presbítero Edson está aí, né? É um homem abençoado por Deus, né, irmão? Tem princípios bíblicos, né? Tem conduta cristã. O testemunho dele é muito forte, né? Agradeço a ele por ter me acompanhado nesta manhã. Glória a Deus. Mas eu estou alegre em estar aqui, sabe? Se alegrando com a igreja, com o povo de Deus. Aleluia. Eu peço à igreja nessa manhã abrir as escrituras sagradas no livro de Juízes, capítulo 11. Eita glória, aleluia, hein? Capítulo 11, Juízes. Aleluia. Por que se fala juízes? Juízes foram homens e mulheres, né? A qual Deus levantou. Não só para defender Israel dos seus inimigos, mas sim também para julgar a causa de Israel. Glória, glória, glória. Pessoas como, né, Otiniel, pessoas como Baraque, né? Pessoas como Sansão, Gideão. Aleluia. Homens e mulheres a qual Deus tem levantado para defender a causa de Israel. Apesar que Israel sempre foi um povo que não foi muito obediente, né? Você pode notar que no capítulo 2 do livro de Juízes, aleluia, o anjo do Senhor, ele desce num lugar chamado Gilgal e começa a repreender duramente o povo de Israel. Deus. Por estar se prostrando a outros deuses. Aleluia. E todas as vezes que Israel, ele se esquecia do pacto que Deus tinha com eles, e eles tinham com Deus,
e iam após outros deuses pagãos. Aleluia. O que Deus fazia? Permitia que os inimigos tocassem neles. Mas também toda vez que Israel voltava para o Senhor não deixava de ouvir o clamor do teu povo. Israel estava na aflição. O Senhor disse a Moisés: olha, eu tenho ouvido atentamente a oração do meu povo. É Deus. Aleluia. E hoje não é diferente. Deus nunca mudou. Deus permaneceu o mesmo Deus da lei e da graça. E Deus, Ele é. Deus não muda, e com Ele não tem sombra de variações. É Deus. Ele é Deus. Oh, Deus céu. Deus poderoso. Mas nesta noite, mas nessa manhã, quero ler e falar para a igreja, e citar para a igreja, um dos maiores juízes que esteve dentro das Escrituras Sagradas. Jefité. Eu peço para a igreja examinar e acompanhar comigo. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã, para os nossos corações. Que diz assim: e era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerará a Jefité. Meu Deus. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, olha só, se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem esse nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste, não me expulsaste da casa de meu pai? Porque agora vieste a mim, quando estais em aperto? E disseram então a Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venham conosco e combata contra os filhos de Amon, e não seja por chefe sobre os moradores de Gileade. Até aqui tá bom. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Eita glória, hein? A palavra de Deus diz que Jefité, fala a respeito de Jefité, um grande homem, um grande juiz, um grande servo de Deus também. Aleluia. Mas você pode ver, foi falado aqui de processo. Só que processo, ele tem que ter início, meio e fim. Tem crente que entra no processo e não sai. Tem crente que ele entra no deserto e não sai. Aleluia. Tudo tem que ter início, meio e fim. Porque o processo, os problemas, as lutas do nosso dia a dia, tudo é permitido por Deus. Aleluia. E tem muitas pessoas, muitos crentes hoje que infelizmente, quando chega dias difíceis, dias maus, ele não está preparado. Ele não exerce o ministério, como foi falado aqui, o ministério da oração, o ministério da consagração, o ministério da palavra. E quando vem as lutas, ele vem desfalecer, pastor. Quando vem os problemas, o primeiro problema que vem, ele deixa o evangelho. Muitas das vezes, não veio nem luta, não veio nem problema, ele só não conseguiu apenas ser crente. Porque ser crente também não é fácil. Aleluia. Ele não conseguiu, aleluia, servir a Deus com fidelidade. É Deus.
Mas nessa noite, mas nessa manhã, eu quero citar para a igreja Jefité. Você pode ver que o escritor ele começa a falar, a escrever sobre Jefité. E ele disse que Jefité, ele começa a citar sobre Jefité e fala que Jefité era um homem corajoso, valente e valoroso. Aleluia. Deus, aleluia. Mas tudo entre o porém, mas ele disse, porém, filho de uma prostituta. Aleluia. Mas o porém, aleluia, existe. Aleluia. Crente que não gosta de passar por processo. Crente que não gosta de ser caluniado. Crente que não gosta de ser muitas vezes julgado. Crente que não quer passar por luta. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Faz parte da nossa vida aqui na terra. Aleluia. Porque tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que acontece no nosso dia corriqueiro, o Senhor permite. Deus. Aleluia. Aleluia, glória, glória. Mas para falar de Jefité, preciso falar também do seu pai, Gileade. Um grande juiz, um grande homem. E a preocupação de todo homem de bem é que o seu lar, eles gerem filhos. O sonho de todo homem de bem é que na sua casa gere criança. E o dia se passava, aleluia, Gileade começava a ficar preocupado, porque a sua esposa não tinha filhos. Aleluia. Um certo dia, o senhor Gileade, ele resolve a sair do palácio. Meu Deus. Ele foi se aventurar. E nessa bem-aventurança dele, ele conheceu uma mulher da vida. Ele conheceu uma mulher prostituta. Foi passando as semanas, um mês, 2. Começou a surgir um certo assunto na cerca da província, das moradas do senhor Gileade. Aquela mulher começou a falar para todo mundo que estava apejada, que estava grávida, porque ela sabia de quem bem ela estava engravidando. Ela sabia. E a Bíblia diz que de Gileade gerará a Jefité. Passaram uns tempos, alguns anos. A esposa de Jefité, a esposa de Gileade, corrigindo, ela gerou mais filhos. Esses filhos veio crescendo, se tornaram adultos. E Lia estava o servo do Senhor junto com eles, irmãos, família, próprio sangue. Aleluia. O senhor Gileade veio a passar para o outro lado da vida, veio a falecer. Os irmãos, como se une família, um complô contra o servo do Senhor. Se uniram os irmãos e falaram, ó, vem cá. Ele não é filho legítimo de nossa mãe. Ele é filho de uma prostituta. Vem cá. Ele não vai herdar nada aqui. Ele não vai herdar nada sobre os nossos bens.
Olharam para Jefité, chamaram Jefité e falaram: olha, nós não queremos você aqui mais, porque você é filho da outra, e sobre nós aqui, que nós temos de herança aqui, você não vai ter direito a nada. Aleluia. Mas Jefité era o primogênito. Ele tinha direito à herança, mais do que os seus próprios irmãos, porque era primogênito. É Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Começou o início do processo que o servo do Senhor começava a passar. É Deus. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, aleluia, fique sabendo que todas as Glória a coisas Deus. contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. É Deus. Você tem que ficar preocupado com muitas coisas, sabe? E se esquece de ter um compromisso com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pegaram o Jefité, expulsaram o Jefité da sua própria casa. Meu Deus. Jefité sem muita experiência. Aleluia. Ele foi por um lugar chamado Tobi. E ele caiu no meio de pessoas maliciosas, pessoas sem escrúpulos, pessoas sem índole, má caráter. Mas só que quando a pessoa é crente, ela é crente em qualquer lugar. Aleluia. Às vezes Deus se põe em lugares, junto de pessoas. Às vezes você não precisa abrir muito os seus lábios, sabe? Aleluia. Mas pelo seu testemunho, o Evangelho de Jesus é glorificado. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de Cristo é glorificado, porque quando a pessoa ele tem de servir ao Senhor, ele serve aqui dentro, ele serve dentro de casa, aleluia, ele serve na escola, ele serve no trabalho, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. Alguém olha para ele e diz: aquele jovem é diferente, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Jefité estava numa situação difícil, porque foi para Tobi, ele não conhecia ninguém, estava sem eira e sem bem. Imagine só o processo que aquele homem começava a passar. É verdade. Aleluia. E tem muitos cristãos que ele entrou num deserto, entrou num processo, pastor, e não consegue sair. Aleluia. Porque para entrar em deserto tem que estar preparado. Jesus, ele entrou no deserto, mas ele não entrou de qualquer maneira. Jesus estava jejuando. Jesus, ele foi conduzido ao deserto, ele já estava pelo Espírito Santo. E quando nós entramos em qualquer tipo de situação, qualquer tipo de deserto, aleluia, sem a presença do Espírito Santo, estamos sozinhos. Aleluia. Tentamos, pessoas que tentam sair, mas não conseguem, porque está tentando só, aleluia, não está usando as armaduras de Deus. No capítulo 10 de Efésios em diante, no versículo 6, não usa as armaduras de Deus. Como pode vencer o mundo espiritual? Obra de Deus não se vence na carne, obra de Deus não se vence de qualquer maneira. As coisas de Deus se vencem no espírito. Quantos crentes hoje, pastor? Está difícil pastores pregarem hoje. Está difícil os pastores ensinar. Porque se o pastor traz uma palavra de exortação, quer sair da igreja. Se o pastor fala é assim, é assado, olha, se conserta, porque o pastor não presta. Aleluia. E a palavra diz: obedecer os vossos pastores. Sabe por que é grande a responsabilidade de ser pastor? Porque há de dar conta das vossas almas. Ele vai responder pelas suas ovelhas. Olha, então, o que acontece hoje é isso. Eu digo uma coisa para vocês sem mediar: aonde você colocar os seus pés, seja crente. Aleluia.
Não importa a situação que você esteja atravessando, seja crente. Aleluia. Verdade, Senhor. Foram passando-se os tempos. Passaram-se os tempos. O próprio Deus, ele começava a exaltar a Jefité diante daquelas pessoas de má índole, de má caráter, aleluia, que não tinham o temor de Deus. Passando os tempos, Deus ele começava a exaltar a Jefité. Meu Deus. Aleluia. Se você aguentar passar pelo processo, se você aguentar passar por momentos difíceis, por provas, aleluia, fique sabendo que ele tem início, tem meio, mas também tem fim. Pastor Edson contando o testemunho dele aqui, por tudo que ele passou, mas teve início, teve meio, e agora ele está aqui testemunhando. Aleluia. Tudo que Jesus realizou dentro das Escrituras Sagradas, você pode notar, aleluia, que não foi para ser manifestado a glória para o homem, para o ser humano, mas tudo tinha um intuito. Era para ser glorificado, anunciado o reino da onde ele veio. E hoje não é diferente, que quando nós se postamos diante do Senhor, quando nós se ajoelhamos diante de Deus, aleluia, quando nós oramos, falou, não é para minha glória, é para que o seu nome seja glorificado, aleluia, é para que o seu nome seja exaltado. Faça, Senhor, trabalha. O Senhor já conhece o coração do ser humano. Aleluia, o Senhor vem dar a resposta, aleluia, do seu milagre, da sua oração, porque Deus ele sabe aonde está os nossos corações. Aleluia, Deus sabe as lutas que você tem passado. Quantas pessoas já não estão aguentando mais nesses últimos dias dentro da igreja? Chama os pastores e fala, não estou aguentando mais, pastor. Aleluia, mas não quer deixar o pecado, não está aguentando mais, mas não quer deixar a fornicação, não está aguentando mais, mas não quer deixar os prazeres que o mundo oferece. Foi como o irmão acabou de ler. Aleluia. Para a gente, aleluia, se revestir do Senhor. Aleluia. Para que nós possamos se privar das coisas mundanas. Eu sou um pastor meio antigo, sabe? Existem situações que se eu fosse trazer hoje, para os dias de hoje, não ficava ninguém dentro da igreja. O problema é esse. Não é que o homem tem medo de falar a verdade, é porque Deus ele deu para os homens de Deus um espírito de sabedoria para lidar com o teu povo, com as ovelhas. Nós sabemos que nesses últimos dias, mas pastor, as coisas mudou. Mas Deus não muda. Ah, mas hoje se falar assim, não, eu não vou ficar não. Quando é necessário de falar a verdade, o homem de Deus é obrigado a falar. Aleluia. Quando é obrigado a disciplinar, aleluia, hoje não tem mais disciplina. Não tem nem mais ciclo de oração em muitas igrejas. Tinha ciclo de oração. Aleluia, e pergunta-se, mas tinha tanto milagre, mas por quê? Tinha oração, a oração é que nos faz ter intimidade com os céus. O crente, seu ministério da oração, ele não vai para lugar nenhum. Ele não importa, muitas vezes, irmãos, eu oro, mas é fácil orar? Não é. Porque para orar você precisa ter força. E como você busca força? Busca no Senhor. Fala, Senhor, hoje eu vou orar, nem se for 5 minutos, ora lá. Mas esses 5 minutos, se você orar com o coração quebrantado, você não sabe como o céu, ele move, aleluia. Pode ser oração de 2 minutos, mas quando você orar que derramar uma lágrima, o Espírito Santo, ele vem, aleluia, com gemidos de experiência. 8:26 aos Romanos. Recolher suas lágrimas. Aleluia. Aí passaram-se os tempos. Os tempos se passam, os dias se passam. O povo de Deus começou uma guerra travada do povo pelos amonitas. Aleluia. Só que se esqueceram o que fizeram com o servo do Senhor. Aí foram lá os líderes de Israel e alguns deles os irmãos de Jefité.
Aleluia. Foram lá os irmãos de Jefité e alguns líderes de Israel. Falaram: olha, nossos inimigos, amonitas, eles estão nos oprimindo. Olha. E Jefité olhou para aquela situação, olhou para os seus irmãos com a barba aqui, grande. Olhou para os seus irmãos, com certeza ele se indignou-se muito. Olha a resposta de Jefité: por que vieste até a mim? Não sou eu filho de uma outra, não sou eu filho de uma prostituta. Aleluia. Eita glória. Quem passa pelo processo, quem passa por calúnia, quem passa por defamação, quem passa por menosprezo, aleluia, se tiver na presença, Deus é aquele que revela o oculto e o escondido. Deus, ele vai usar alguém para te exaltar no tempo certo, no momento certo. Deus, ele vai te exaltar. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, igreja, nunca se entristeça por uma palavra mal pronunciada, por uma pedra jogada, ou por um leite derramado, porque não tem mais jeito. Porque quando a palavra é mal pronunciada, já atinge o seu coração. Doeu. Uma pedra jogada, ela não vai voltar mais para a mão de quem jogou. Por isso eu quero falar uma coisa: nunca se entristeça. Confia, você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe por que você está e o para quê. Tem pessoas hoje dentro do Evangelho que não conseguem ser libertos, não conseguem ser batizados com o Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por quê? Não se entrega. O Evangelho é renúncia. Quando eu aceitei Jesus, prefeito Edson, pastor, todos aqui que aceitou Jesus, estamos aqui no altar hoje, mas nós temos que renunciar. Renunciar ao pecado, à carne, os prazeres que o mundo oferece. Aleluia. É renúncia, é transformação. O evangelho sem transformação não é evangelho. O evangelho que muitos pregam aí hoje é um evangelho de oba-oba, de prosperidade. Mas o evangelho verdadeiro, ele transforma, aleluia, a alma, o coração, a mente do ser humano. Porque quem via o irmão Antônio, quem veio o presbítero Edson, quem veio hoje fala: olha, realmente esses homens hoje são pessoas diferentes. Quem é glorificado é o Senhor Deus. Aleluia. Você sabe de onde Deus te tirou? O para que Deus te chamou? Aleluia. Por isso não desista. Não desista. Não é fácil, não. Eu falo para você que vai ser fácil, mas é bom ser crente, porque você atravessa o mar cantando. Aleluia. Você atravessa o processo na presença. Aleluia. As lutas vêm, os problemas vêm, as calúnias vêm. Pode ser que as enfermidades assolam, muitas vezes problema financeiro, mas Deus, ele é fiel e vela da tua palavra para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos não entendem. O que é uma pessoa insensata? Ele entra na igreja todo dia. Todo dia ele vê doutrina, todo dia ele ouve a palavra, todo dia Deus usa a vaso, mas ele entra da mesma maneira e sai da mesma maneira. Porque muitas das vezes não depende só de Deus, não depende só de pastor, não depende só de Deus. A pessoa precisa de querer ser transformado, ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura. Deus está te chamando nesta noite porque Ele quer que você tenha um compromisso com Ele e Ele também tenha um compromisso com você. Glória a Deus. Deus está te chamando nesta manhã. Falei noite de novo, me perdoe. Deus está te chamando nesta manhã, porque Deus, Ele quer um compromisso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão disse. Amém, Jesus. Aleluia. Só tem, aleluia, o temor de Deus quem tem compromisso com a palavra. Porque quando vai pecar, a palavra logo acusa. Nossa, eu não posso. Olha, quando vai fazer qualquer roda, a mente já começa a acusar, mas não é a mente que está acusando em nosso coração, é o Espírito Santo que está em você. A Bíblia diz que Ele está em nós, gemendo, chorando, olha só, com lágrimas inexprimíveis, porque Deus não quer, não tem prazer na morte daqueles que estão perecendo.
Deus, Ele quer que o seu povo se arrependa, tenham intimidade com Ele, levam uma vida de santidade. Falar de santidade hoje, aleluia, é ultrapassado, é pregador ultrapassado. Ah, não, porque a santidade é doutrina, não é texto fora de contexto. Desde o início da Bíblia, as Escrituras nos exortam a servir a Deus com santidade. Jesus disse santidade, apóstolo Paulo disse santidade, não é uso e costume, mas santidade convém em nossas casas, em nossas vidas. Santidade não é ser melhor do que os outros. Santidade não é olhar para o irmão achando com um olhar de superioridade. Eu sou crente, aquele irmão não é. Não é nada disso. Santidade é quando vê seu irmão em problema. Se ele for de oração mesmo, ele vai para o joelho. Senhor, fortaleça o meu irmão. Quando vê seu irmão passando necessidade, irmão, tem uma cesta aqui para você. Santidade é abraçar quando a pessoa está enfraquecida, quando a pessoa está passando por momentos difíceis, está desistindo da jornada, da sua carreira aqui na terra. Santidade é abraçar, amar. Aleluia. Porque muita gente confunde santidade, e por causa de um motivo e de outros, a pessoa caiu, a pessoa não teve conduta, mas se a pessoa quiser se arrepender, Jesus, Ele restaura, viu? Jesus, Ele restaura. Porque muitas vezes Deus permite a queda. Aleluia, Deus permite a queda. Porque depois da queda, sabe o que vem? Nós passamos a olhar para nós mesmos. Nós passamos a olhar para nós mesmos e sabemos que nós também somos cheios de falha. Porque quando estava em santidade, eu sou crente e o outro não é. Aquele irmão não é crente, aquele irmão não é crente. E Deus, Ele olha e muitas vezes permite. Os processos, a luta vem, vamos ver se ele é crente mesmo. Aí Deus começa a pôr na frente dele tudo que ele prega, para ver se ele é crente. Deus permite. Você prega assim, a igreja é sábio, você pensa da minha filha assim, do meu filho assim, assim que você pensa, vamos ver se você é crente. Aí começa a vir, tudo que ele prega, Deus põe na frente dele. Se ele prega contra a prostituição, Deus põe as melhores mulheres. Se ele prega contra as coisas materiais, Deus começa a oferecer ofertas, o mundo começa a oferecer ofertas para ele deixar Deus. Irmão, esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo, Ele não mudou. E Ele te ama do jeito que você é. Não do jeito que nós queremos que você seja. Mas Ele te compreende, sabe onde está os seus problemas, as suas lutas, as suas limitações. Aleluia. Olha aqui, Jefité. Agora sim. Você já olha, Jefité olhou para a situação e ele viu que era uma oportunidade de tomar aquilo que era dele por direito, lá atrás. Seu irmão nem o reconheceu. Ele muito indignado, sim, eu vou. Jefité monta no seu cavalo e desce. Escreve uma carta para os inimigos e diz: eu, Jefité, estou descendo contra vocês, porque você está oprimindo o povo de Deus, o meu povo. Aleluia! Jefité, com autoridade, ele descia, e Deus exaltava Jefité, colocando os inimigos de Israel, os seus inimigos, em tuas mãos, porque ele é Deus. Aleluia! Deus não vai ver circunstância quando Ele tiver de te exaltar, mas se você estiver passando por momentos difíceis, não desista, porque Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer, aleluia, sim, cumprir o que Ele tem para a sua vida. Porque Deus tem para a vida nossa, para a nossa vida, na vida de toda a humanidade. O Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor, igreja. Por isso, fácil não vai ser, mas atravessa cantando, reconcilia. Fala: a partir de hoje eu vou ser crente diferente. Eu vou ser crente da palavra. Eu vou ser um servo de Deus. Não só dentro da igreja, mas sim na minha casa, no meu trabalho, aonde quer que eu pôr os meus pés. Eu posso estar no meio de quem for. Ele vai ter que notar que eu sou diferente. E verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e também aquele que não serve. Que a igreja possa ficar na dispensação do Espírito Santo nesta manhã. Amém? As palmas altas a Jesus. Agradeço a oportunidade.